Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de estruturas de dados. Hoje, iniciando aqui o conteúdo da terceira unidade, a terceira unidade em que a gente vai falar basicamente de grafos, né? Sobre representação de grafos e busca em grafos, especificamente nessa aula, e em uma segunda aula sobre árvore de cobertura mínima. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre formas em que a gente pode representar, as formas clássicas, né, de representação computacional de grafos, conceitos associados a fundamentos de grafos e também como é que a gente realiza busca em grafos. Então, senhores, para que a gente possa continuar, eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Primeira parte, né, representação de grafos. Então, senhores, grafos ou um grafo, né, ele é uma estrutura composta por nós, pelo conceito de nós e arestas, tá certo? Esses nós também podem ser chamados de vértice, né? Está sendo descrito aqui, tá bom? Você vai ver algumas literaturas tratando por nó, talvez uma tradução direta de node, né, em inglês, o que geralmente é traduzido, né, para português para vértice. Ok? Então a gente tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. E um grafo G, ele é uma composição, né, desses dois conjuntos. Esses dois conjuntos, eles descrevem, por exemplo, digamos que a gente tem esse mapa aqui de ligação entre as cidades circunvizinhas aqui da nossa região. Então, por exemplo, nó 0 representaria Caicó, que faz fronteira com Serra Negra, São João do Sabugi, Ouro Branco e Cruzeta, né? Note, isso aqui pode ter uma precisão, pode ter alguma imprecisão em relação ao fato, né? Mas é só um exemplo ilustrativo, tá? Então, quando a gente vai para Jardim do Seridó, por Caicó, a gente passa pela entrada de Ouro Branco, né? Passa por Ouro Branco, ou pode ir por Cruzeta também para chegar em Jardim do Seridó. Dos dois também a gente pode ir para Cari, né? Diretamente, de Cruzeta para Jardim do Seridó, né? Podemos ir aqui também para Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, também tem um caminho entre São João e Serra Negra, digamos, né? Eu acho. Tá certo? Então, se esse for o caso, esse grafo aqui, né, que contém aqui 7 vértices ou 7 nós, né, numerados de 0 a 6, ele possui as seguintes arestas. Ele possui uma aresta aqui, ó, que liga o 6 e o 0. Possui uma aresta aqui que liga o 5 e o 6. Que por sinal está faltando aqui, né? Não coloquei aqui nos slides, eu vi agora. Mas tem uma aresta que liga aqui, ó, o 5 e o 6. Eu tenho uma aresta que liga o 0 e o 5. Essa está aqui, né? Então veja bem, aqui faltou aqui liga o 5 e o 6. Certo? Aqui eu tenho uma que liga o 0 e o 4, o 0 e o 1, o 4 e o 3, que seria essa aqui, ó, 3, 4. Esse aqui é um par não ordenado, né, no caso. O 1, 3, daqui, né, do 1 para o 2, Cruzeta e Acari. E de Acari para o Jardim do Seridó, 2, 3. Né? No caso, ficou faltando aqui, desculpem, apenas essa aresta que liga o 5 e o 6. Ok, senhores? Então, esse é o conceito, né? Essa é a ideia de grafos. Grafos representa vértices e como é que esses vértices podem se relacionar. Trazendo para o contexto de ligação entre cidades, os nossos vértices, por exemplo, indicariam as cidades e as nossas arestas indicariam algum percurso entre elas, uma estrada, por exemplo, né? E a gente poderia modelar um problema, por exemplo, de achar um caminho entre Caicó e Acari, talvez o melhor caminho, usando alguma métrica que seja do nosso interesse, por exemplo, quantidade em quilômetros, utilizando essa representação computacional.
ok? Continuando aqui. Então veja bem, esse é o conceito de grafos, mas como é que a gente pode armazenar um grafo num programa de computador, tá certo? Existem mais, né? Mas fundamentalmente a gente tem duas representações principais: a lista de adjacências e uma matriz de adjacências. No caso aqui a gente tem uma matriz 5 por 5, que está representando esse grafo, e aqui uma lista de 5 posições, e cada lista dessa tem uma lista encadeada. Cada elemento, né, desse vetor de 5 posições, ele possui uma lista encadeada que indica os vizinhos do nó. Então, por exemplo, o nó 1 ele faz vizinhança aqui com o 2 e com o 5. Então, na primeira posição da lista, associada ao nó 1, eu tenho aqui o 2, tenho aqui o 5 como vizinhos. Na minha matriz de adjacência, essa informação ela também está codificada nas linhas. Então, na linha 1 da minha matriz, tem 0 aqui porque eu não tenho uma aresta do 1 para ele mesmo, tem 1 porque existe uma aresta do 1 para o 2, tem 0 no 3 porque não existe aresta do 1 para o 3, 0 no 4 aqui porque não existe aresta de 1 para o 4, e um 1 aqui no 5 porque existe uma aresta aqui do 1 para o 5, né? Tá certo? Então as informações são codificadas dessa maneira. Uma curiosidade é quando é que eu uso lista de adjacência ou matriz de adjacência, tá certo? É uma pergunta interessante. Veja bem, se eu disser que n é a quantidade de nós no meu grafo, certo? Então n, quantidade de nós, ou de vértices, né? E digamos que a quantidade de arestas. Vocês acham que eu vou precisar de quanto em memória, por exemplo, para representar esse grafo aqui, né, numa matriz de adjacências? Eu preciso, nota que então é nó por nó, né? Então seria 5 por 5, seria n vezes n, né? Então eu teria em torno aqui de n ao quadrado posições na minha matriz de adjacência. Não é isso? E aqui nesse grafo eu tenho aqui n igual a 5 e é igual a quanto? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É igual a 7 a quantidade de arestas. Tá certo? Então veja bem, nessa lista de adjacências eu preciso de quanto em memória? Eu preciso dessas 5 posições, então seria 5, que é a quantidade de nós, né? Mais, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais 14, que é a quantidade de arestas vezes 2, tá certo? Por que é o dobro da quantidade de arestas? Porque o 2 vai estar na lista do 1 e o 1 vai estar na lista do 2. Então, uma simetria. Nota que essa simetria ela acontece também aqui, ó. Tá certo? Ó. Essa minha matriz também é simétrica, né? Se eu representar aqui por termos de álgebra linear, é simétrica porque a transposta dessa matriz A é a própria matriz A, tá certo? Então, se essa aqui for a minha matriz A e essa aqui for a minha lista L, tá? Há uma simetria entre os elementos da lista e há uma simetria na minha matriz A também, ok? Então isso aqui seria, no caso, a gente teria aqui 19 posições de memória. Para esse aqui a gente teria 25, não é isso? Então aqui seria da ordem quadrática, né? A quantidade de memória aqui seria da ordem de n mais 2e, tá certo? Qual vai ser melhor, por exemplo, em quantidade de memória? Depende de quantos nós e quantas arestas você tem, tá certo? No seu grafo. A gente pode até brincar com esses valores aqui. Outra coisa interessante em termos de memória, tudo bem, a gente já tem como quantificar.
Mas o que é mais rápido, por exemplo? Se eu perguntasse para vocês, existe uma conexão entre o 1 e o 5? Se você tiver uma matriz de adjacência, você vai na linha 1, coluna 5 e já sabe, sim ou não. Se você for na minha lista de adjacências, note que você vai na primeira lista e vai percorrer a lista, né? Então aqui, notem, a operação de saber se o nó é vizinho de um outro dado nó é de ordem linear, enquanto aqui ela é constante. É isso? Essa é uma outra coisa interessante. Então veja bem, usar lista ou usar matriz depende, talvez, né, de que tipo de operação você quer fazer e do quanto de memória você tem disponível e se esse ganho em termos de operação é razoável, né? É importante para mim ter esse tempo constante aqui de saber se um nó é vizinho do outro. Se sim, embora talvez você use mais memória, use a matriz de adjacência. Se não é uma coisa importante, se essa informação pudesse ser feita em tempo linear, então você usa a lista de adjacências, porque provavelmente você vai ter um ganho, uma redução, né, na quantidade de memória utilizada. Ok, senhores? Vamos continuar. Tá, só uma observação, desculpem. Esse grafo é não direcionado porque minhas arestas, se eu tenho uma aresta, se eu tenho o par ordenado 4, 3, é porque eu posso ir de 4 para 3 e de 3 para 4, vice-versa, né? Não há direção, essa minha aresta não tem uma direção única, certo? Ela não é uma mão única, tá certo? É uma mão de via dupla. Quando minhas arestas têm direção, isso fica explícito, né? Como é o caso aqui, tá certo? No grafo direcionado. Veja bem, agora eu posso ir de 1 para 2, tá certo? Minha aresta A aqui, ó. Eu posso ir para 2, mas não posso ir de 2 para 1, tá certo? Então agora o par ordenado AB indica que eu posso chegar em B a partir de A, tá? Se eu tenho um par ordenado AB, quer dizer que eu posso ir de A para B, mas não o contrário, tá certo? Então se meu grafo for direcionado, eu tenho que levar isso em consideração. Nesse caso, a minha lista de adjacência ela não vai ser mais simétrica, nem a minha matriz de adjacência também não vai ser mais simétrica. Não tenho mais simetria dentro dos elementos da lista, né? Não vou ter, não necessariamente, né? Pode ser que eu ainda tenha simetria, mas não é não tenho essa garantia de que ela vai acontecer, como é o caso do grafo não direcionado. Então veja bem, eu posso ir do 1 para o 2, mas não posso ir do 2 para o 1. Eu posso ir do 1 para o 2, mas note aqui, não tem 1 na lista do 2, tá certo? E aqui eu só tenho um exemplozinho simples. Outra forma de representação é matriz de incidência, em que eu tenho nós na vertical, arestas na horizontal, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, que o nó 1 ele incide, né, sai do nó 1 as arestas A e B, tá certo? E essa aresta A, ela incide no nó 2, ok? Então veja bem, a aresta A sai do 1 e chega no 2. A aresta B, ela sai do 1 e chega no 4, tá certo? A aresta F, ela sai do 3 e ela chega no 5, olha aqui, tá certo? Isso aqui é mais uma curiosidade, tá certo? A gente não vai trabalhar especificamente com matriz de incidência, mas eu coloquei esse exemplo aqui só para a gente ter em mente quando a gente está trabalhando com gráficos direcionados. Pode ser que seja interessante utilizar esse tipo de matriz, representação de gráficos, né, no nosso problema em questão, tá certo? Então sabe que ele existe, sabe que essa é a forma que a gente interpreta as informações, tudo bem? Aqui eu tenho uma pequena diferença em relação ao uso de memória, porque nota, aqui ainda é quadrático, ainda vou ter n por n, né? Só que minha lista de adjacências, agora eu tenho n nós, o vetor de tamanho n, né? Porque eu vou ter n listas, só que eu não tenho mais o dobro de arestas, né? Eu uso menos arestas, porque não há simetria mais, né? Eu não preciso necessariamente, se eu tenho uma aresta que vai do 1 para o 2, então na aresta do 1 vai ter o 2, mas na do 2 não vai ter 1, porque é um grafo
porque a minha aresta é direcionada, certo? Então isso vai acontecer, então muda um pouquinho a quantidade de memória que eu preciso. Em relação ao tempo de execução, continua o mesmo, né? Que ainda é, aqui seria, para eu saber se um nó é vizinho do outro, aqui ainda é de tempo linear no pior caso, e aqui é de tempo constante, tá certo? Teta inclusive, né? Aqui é O porque pode ser que seja menos, né? No pior caso, linear. Pode ser até teta de n no pior caso, mas de forma geral, a de n. Ok? Continuando. Vamos falar agora sobre busca em grafos, tá certo? A gente já viu como é que representa grafos, tem grafos direcionados e não direcionados. A diferença entre eles é se eu considero o par ordenado AB como sendo ordenado ou não, né? Se A, B é não ordenado, então eu tenho um grafo não direcionado, quer dizer que eu posso ir de A para B e de B para A. Mas se o par AB for ordenado, é um grafo direcionado, quer dizer que eu posso ir apenas de A para B, mas não o contrário. Tá certo, senhores? Então vamos pegar aquele grafo inicial sobre com que a gente definiu os conceitos de grafos, né? Como a gente pode encontrar um caminho, né, entre, por exemplo, Caicó e Acari, né? Ou melhor, vamos ser mais ousados, entre Serra Negra, talvez, né, e Acari, né? Visitar sempre a cidade mais à esquerda na lista de adjacências. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a lista de adjacências 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual seria a minha lista de adjacências? Veja, o 0, do 0 eu posso ir para o 1, 4, 5, ajeitar esse 5 aqui. 1, 4, 5 ou 6, né? Então, essas opções. Opa, desculpe. No 1 eu tenho o que? Eu posso ir 0, 2 e 3. 0, 2 e 3. No 2, o 2 eu posso ir para o 1 ou para o 3. No 3, eu posso ir para o 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. No 4, eu posso ir para o 0 e para o 3. No 5, o 5 eu posso ir para o 0 e para o 6. E no 6 eu posso ir para o 0 ou para o 5. Tá certo? Então, por exemplo, isso seria a nossa matriz de adjacências aqui para esse grafo. Tá certo? Então, possíveis estratégias aqui. Se eu começar pelo 6, eu visito primeiro 0, eu vou primeiro pelo caminho 0 ou primeiro pelo caminho 5. Veja que computacionalmente é isso que a gente tem. A gente está visualizando aqui o grafo, mas o computador não, o nosso algoritmo não. Ele vai ter isso como entrada. Então, dado que ele sabe que tem que começar no 6 e tem que chegar ao 2, ele pode dizer, então vou visitar o primeiro vizinho aqui da minha lista do 6. Ele vai para o 0. Aí do 0 ele vê, bom, tem o 2 aqui? Não tem. Então vou visitar o 1. No 1, tem o 2 aqui? Tem. Olha só. Tá certo? Então ele poderia ir do 6 para o 0, do 0 para o 1, para o 2. Ele achou o caminho. 6, 0, 0, 1, 1, 2. Tá certo, senhores? Olha que simples. Olha que fantástico. Né? Já sabemos buscar em grafos. Vocês nem imaginavam que em 15 minutinhos iam saber fazer isso aqui. Mas conceitualmente a ideia é essa, tá certo? Uma outra estratégia seria, porque um outro caminho alternativo, por exemplo, 6, 0, 4, 3, 2, também poderia ser um caminho válido. É melhor ou pior? A gente teria que ter alguma métrica para afirmar isso, né? Deixa eu apagar isso aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. A partir do 6, eu poderia visitar. Eu vou colocar aqui na minha memória. A partir do 6,
eu posso criar uma memória M que diz quais são as cidades que eu vou visitar, tá certo? Então, de algum canto eu tenho que ter um outro vetor que me diz quem eu visitei e quem eu não visitei, né? No caso, esse vetor tem que ter 7 posições, eu tenho 7 nós aqui, né? Então eu teria que ter 7 posições aqui, né? No 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Começando pelo 6, né? Então o 6 foi visitado, tá certo? E aí no 6, eu vou colocar aqui os vizinhos do 6, o 0 e o 5, certo? E aí, olha, eu posso tratar essa minha memória aqui de duas formas. Como uma pilha ou como uma fila, tá certo? Ou como uma fila, ou como uma fila, ou como uma pilha. Se eu tratar ela como sendo uma pilha, a gente tem o que a gente conhece na literatura como busca em profundidade. E se a gente tratar ele como uma fila, a gente tem o que a gente chama de busca em largura, tá certo? Então vamos pensar que é uma fila. Então veja bem, ele visitou o 6 e aí, como é uma fila, ele iria pegar o primeiro que foi inserido, o 0. E aí ele pegaria o 0 e no 0 ele iria ter o 1, o 4, o 5 e o 6. Então ele iria adicionar aqui, ó, 1, 4, o 5 não foi visitado ainda, então ele colocaria o 5. E o 6 já foi visitado, ele não colocaria, tá certo? E aí ele não achou o 2, tá certo? Ele explorou o 6, não achou o 2, então esse cara é removido aqui do início da minha fila. E aí ele vai explorar o 5. No 5, veja bem, no 5 ele tem como opções o 0 e o 6, aqui ó, o 0 e o 6. Ele iria colocar o 6 na fila, mas não o 0, desculpe, mas não o 6 porque já foi visitado, ok? E aí ele iria remover o 5, já que não achou o 2. Tudo bem? Seria interessante também a gente ter um outro vetor para saber de onde veio, né? Porque, por exemplo, o 0, eu cheguei no 0 a partir do 6, não foi? Então eu vou colocar aqui um vetor W. E aí veja, o 0 eu inseri na fila e eu inseri ele na fila, né, vindo do 6. Tudo bem? O 5 eu inseri na fila, desculpe. O 5, né, eu também inseri na minha fila, vindo do 6, ok? O 6 eu cheguei nele a partir do 9, eu comecei dele, né? Então não teria, por exemplo, eu teria menos 1 aqui, para indicar que ele foi o primeiro, por exemplo. Tudo bem? São só estratégias, tá certo? Estou adiantando aqui como é que vocês podem implementar essas estratégias. Note que depois aqui, o 1, o 4, o 5, o 1, 4 e o 5 eu visitei a partir do 0. Então o 1 eu visitei a partir do 0, o 4 eu visitei a partir do 0 e o 5 eu adicionei novamente, né, chegando no 0, chegando a partir do 0. Então eu posso trocar aqui, depende do meu algoritmo. Eu posso manter o 6, ele é o mais recente, eu posso colocar o 0. O que acontece é, quando eu for visitar esse segundo 5, na verdade eu não vou visitar porque eu já visitei, né, quando eu fui explorar os vizinhos do 6. Tá bom? Então o 5 foi visitado. O 5 foi visitado e o próximo da minha fila é o 1. O próximo da minha fila vai ser o 1. O 1 eu tenho como vizinhos, eu já coloquei aqui, ó. O 0 já estava na minha fila. Então o 0 eu cheguei, eu já está na minha fila aqui, eu posso colocar, porque ele já foi visitado, então eu não coloco, né? O 2
o 2 é o próximo. E eu teria ainda aqui o 3, né? Mas note, o 2 já é o elemento que eu estou buscando. Então vejam só o caminho que ele encontrou, né? O que seria, como eu estou tratando como uma fila, busca em largura, né? Busca em largura. O caminho que ele encontrou foi o 2, vamos olhar para esse vetor W, né? O 2 eu cheguei a partir do 1, né? Então 2 eu vim pelo 1. O 1 aqui, ó, eu cheguei a partir do 0. E o 0 aqui, ó, cheguei a partir do 6. Então ele achou o caminho 6, 0, 1, 2. Tudo bem? Busca em largura, porque eu tratei a memória M como fila. Se eu tratasse a memória M como pilha, vamos ver o que é que iria acontecer, tá certo? Então eu vou apagar aqui, né, essa parte aqui da minha memória M. Vou apagar aqui esse meu vetor W para poder refazer eles, considerando aqui a memória como sendo uma pilha, tá certo? Deixa eu só colocar a informação. Isso aqui foi fazendo busca em profundidade, tratando a memória como fila. Então vamos novamente. Eu tenho minha memória aqui, uma pilha. Eu tenho meu vetor W e tenho meu vetor de visitados também, ambos com 7 posições. Ok? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vejam, vou começar pelo 6, né? E vou adicionar aqui na minha pilha o 0 e o 5. Notem que qual vai ser o primeiro que eu vou visitar. Como é uma pilha, o topo. Então seria o 5, o primeiro a ser visitado. Não é isso? Acompanhe bem porque eu vou ter que apagar a memória. Como eu estou visitando 6, note que na posição 0 aqui eu posso dizer que eu cheguei do 6, na posição 5 eu cheguei ao 5 a partir do 6, né? E aqui menos 1 do 6, por exemplo, só para dizer que eu comecei por ele. Então 5 vai ser, essa é a diferença, na busca em largura, como era uma fila, eu iria visitar agora, explorar os vizinhos do 0. Como é uma busca em profundidade, eu trato a minha memória como uma pilha e vou explorar o 5 agora. No 5 eu tenho o 0 e o 6. Não é isso? Então veja bem, eu não explorei o 0 ainda. Né? Não explorei o 0 ainda. Mas eu cheguei, notem agora, eu cheguei ao 0 a partir do 5. Né? Eu cheguei agora ao 0 a partir do 5. Então eu vou apagar aqui, ó, o 5 da minha pilha e vou dizer agora que eu cheguei aqui, né? Como eu não visitei o 0 ainda, eu vou colocar aqui que eu cheguei no 0 a partir do 5. Olha só. E aí o 5 foi visitado e aí eu adiciono o 0 novamente aqui a minha pilha, tá certo? Só que agora ele foi visitado a partir do 5. Como é uma pilha, o próximo é o 0 que está sendo apontado aqui, tá certo? Então agora eu vou visitar o 0 a partir vindo a partir do 5, e no 0 eu tenho o 1, o 4, o 5 e o 6. Então eu vou adicionar na minha pilha o 1, o 4, o 5, desculpe, o 5 não, porque ele já foi visitado, né? O 1 e o 4 que não foi visitado ainda. E aí eu vou ter o 1 e o 4 aqui chegando no 1 e no 4 a partir do 0. Olha só. Tudo bem? E agora, note que isso foi feito removendo o topo. Eu só me atrapalhei aqui na pilha. Eu removi o 6, né?
E aqui ficou no lugar removi o 0 e ficou no lugar do 0, 1. E agora o 4. Tá certo? Como é uma pilha, o próximo elemento a ser explorado agora vai ser o 4. Olha só. Então, os vizinhos do 4 quem são? 0 e 3. Então, removo o 4 aqui. O 0 já foi visitado, então eu não coloco ele. E coloco aqui o 3 que não foi visitado ainda. O 4 foi visitado. Ok? E cheguei no 3, vejam só, a partir do 4. Tá certo? Como é uma pilha, quem eu vou explorar agora é o 3, tá bom? Então vou visitar o 3. Visitando o 3, olha só o que acontece. Eu vou ter como os vizinhos 1, né? Então vou apagar aqui o 3, ó. Vou colocar o 1. Veja só quem? O 2. E o 4 já foi visitado, eu não coloco. E agora, o meu topo da pilha tem o 2. Eu cheguei no 2 a partir do 3. Ao explorar agora o topo da minha pilha, eu visito 2 e acaba meu algoritmo. Né? Meu algoritmo acaba. E qual foi o caminho que eu achei? Né? Veja bem. Eu estou no 2. O 2 eu cheguei a partir de quem? Cheguei no 2 a partir do 3. E no 3 eu cheguei a partir de quem? Cheguei no 3 a partir do 4. E no 4? No 4 eu cheguei a partir do 0. E no 0? No 0 eu cheguei a partir do 5. E no 5 eu cheguei a partir do 6. Então, 6, 5, 5, 0, 0, 4, 4, 3, 3, 2. Né? Então eu tenho esse caminho aqui da busca em profundidade. E eu tenho esse caminho aqui da minha busca em largura. Vejam só. Né? Busca em profundidade, busca em largura. Isso aqui foi usando pilha. Tudo bem, senhores? Então, esses são dois algoritmos clássicos. Geralmente eles são apresentados separados, tá certo? Se vocês forem olhar na literatura, inclusive, geralmente eles colocam o algoritmo de busca em profundidade como sendo uma chamada, um algoritmo recursivo, né? Por quê? Porque a chamada recursiva, ela implicitamente ela é feita com uma pilha, tá bom? E a minha busca em profundidade ela é feita realmente com uma memória, como a gente representou aqui. Eu gosto de apresentar dessa forma, por quê? Porque vocês veem que o algoritmo é basicamente o mesmo. Eu tenho um vetor para quem é visitado, posso ter um vetor para dizer de onde eu vim, né? Esse vetor é implícito na chamada recursiva, por quê? Porque é a ordem que a chamada recursiva foi feita. Né? E essa memória ela também é implícita, se eu fizer recursivamente a busca em profundidade. Por quê? Porque ela também depende da ordem que a recursividade foi chamada. Eu tenho que empilhar as chamadas recursivas, né, para poder voltar para o ponto em que a execução foi interrompida. Tá bom? Então, embora pareçam dois algoritmos diferentes, quando a gente olha em alguns livros, assim, eles são basicamente o mesmo algoritmo, né? Só que geralmente se mostra implementação recursiva para busca em profundidade e uma que utiliza uma memória tipo fila na busca em largura. Mas a gente pode interpretar os dois dessa forma, como sendo como uma memória, e a gente não perde a representação e as características, porque a memória da chamada recursiva é representada como um vetor, né, por exemplo, e a ordem, né, esse outro vetor para dizer os caminhos, ele também é a ordem da chamada recursiva. Então, em termos funcionais é a mesma coisa. E a gente consegue ver as duas estratégias claramente como sendo apenas uma diferença na ordem que eu acesso os elementos da minha memória. Pilha, busca em profundidade, fila, busca em largura. Tudo bem, senhores?
Então, senhores, é isso. Era isso que a gente tinha para falar hoje. Representação de grafos, busca em largura, busca em profundidade. Eu peço a vocês agora para tentar implementar tanto a busca em largura quanto a busca em profundidade. Vocês vejam no livro do Corme como é que ele apresenta. E no livro do Brassard também, que é um livro que eu gosto bastante, né? Fundamentals of Algorithmics, que ele traz umas implementações, umas sugestões, né, de algoritmos interessantes também. Tá? Então, implementem e deem uma lida na seção 22.2, 22.3 do Corme e no capítulo 6 do Brassard. Outra, senhores, que é uma coisa interessante, que seria o algoritmo de Dijkstra, tá certo? Que é quando eu tenho peso nas minhas arestas, vejam só. Ou seja, se esses meus nós aqui, ou vértices, forem cidades, aqui pode ser, esse peso da minha aresta, ele pode representar a distância em quilômetros, por exemplo. E aí eu não quero só fazer a busca em largura e em profundidade, porque a busca em largura e em profundidade ela não considera o peso, né? É como se todas as arestas tivessem o mesmo peso. Quando eu tenho isso, quando eu tenho essa ponderação, geralmente o algoritmo clássico que a gente usa, existem outros, Ford-Moubelman, etc. Mas o que vocês vão ver com mais frequência é o algoritmo de Dijkstra. E, senhores, basicamente, o que eu tenho para falar para vocês ele é um algoritmo de busca em largura, porém, a minha memória ela não é simplesmente uma fila, né? Ela vai ser uma fila de prioridade. Uma fila de prioridade. Mas como? Você, em vez de pegar o primeiro elemento da fila, você vai manter num outro vetor, né, o peso acumulado para eu chegar. Digamos que eu quero, por exemplo, chegar do nó 1 para o nó 4, tá certo? Então eu vou do 1 para o 2 com peso 5. Eu vou do 1 para o 5 com peso 7. Note, essa informação adicional aqui, eu vou escolher, eu vou para o 2 ou para o 5 agora explorar. Você vai escolher o que tiver menor peso acumulado, você ia escolher 2. Tá bom? Então basicamente é isso. Continua sendo uma fila, né? Mas agora você vai percorrer essa fila de forma que você pegue o elemento com menor peso acumulado. Basicamente é isso o algoritmo de Dijkstra. Peço também para vocês olharem no Corme, né, que ele vai diferenciar bem essa seção. Mas é isso, senhores, tá certo? Uma outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem é uso lista de adjacência ou matriz de adjacência, né? Há uma questão que a gente pode abordar no nosso encontro síncrono, que é o quão provável, assim, em termos gerais, se eu não quiser calcular para saber se eu devo utilizar matriz de adjacência ou lista de adjacência, qual eu deveria usar por padrão? Eu vou adiantar para vocês que seria lista de adjacências, considerando memória, tá certo? Não considerando tempo, mas considerando memória. E aí eu vou lançar o desafio para vocês, a gente pode discutir depois, mas por quê? Por que lista de adjacência? Tudo bem? Façam essa pesquisa, tá bom? No mais, senhores, é isso. A gente nessa aula viu um pouquinho aqui sobre o que é representação de grafos, sobre o que é grafos, como é que a gente representa, os dois principais algoritmos de busca para grafos não ponderados, né? Busca em largura e busca em profundidade. E a gente viu aqui também, eu falei para vocês, que a busca em largura ela pode ser estendida para quando as arestas têm pesos, para achar o menor caminho, né? O menor caminho entre dois nós. E isso, esse algoritmo estendido aqui foi desenvolvido por Dijkstra. Tudo bem? No mais, senhores, se vocês tiverem comentários, dúvidas, etc., vocês podem me encontrar no Discord ou podem mandar um e-mail. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um abraço e até mais.